Um bom dia a todos. Espero que nos próximos minutos eu consiga transmitir algo para impactar o teu ser. De um modo geral, eu acho que é hora das pessoas inteligentes, eu não vou dizer da humanidade inteira, eu vou dizer das pessoas inteligentes realmente, pararem de brincar. Pararem de brincar em conceitos arcaicos, antigos, conceitos que já deveriam estar enterrados há muito tempo, mas que ainda dominam a humanidade nos quatro cantos da Terra. A Terra não tem canto, mas é o modo de se expressar. Porque é evidente, é claro, para as pessoas que têm inteligência, que raciocinam, que não estão presos a doutrinas arcaicas, fundamentalistas, enfim, pessoas que estão usando sua capacidade mental, sua capacidade de ver mais longe e usando a sua sensibilidade. É hora, evidentemente, em que acontece nestas pessoas uma manifestação de inspiração, vamos chamar assim. É evidente que nós, aqui no planeta Terra, nesse pequenino mundo onde nós estamos, se comparado ao universo, é evidente que a vida não existe só aqui. É evidente também, e se você, e eu não estou preocupado se isso vai ferir alguma sensibilidade de alguém, algum conceito. Eu não estou preocupado se vocês vão gostar ou não do que muitos podem não gostar do que eu vou dizer. Eu estou sim querendo atingir as pessoas inteligentes, pessoas que raciocinam, pessoas que são livres para pensar. Coisa que fizeram os filósofos no passado. Começaram a pensar. Daí surgiram grandes temas, grandes debates. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, é evidente que você já foi um extraterrestre. É hora de parar de brincar. É evidente que você já foi extraterrestre. Quem foi extraterrestre? Tua inteligência, teu espírito, teu ser. E é evidente que você deve ter passado como imortal, que é a sua capacidade, sua inteligência, seu modo de pensar, seu existir. É evidente também que já passou por inúmeros mundos, inúmeras formas, inúmeras vidas, inúmeros planetas. Não tem aqui possibilidade nenhuma de ficar, tal planetinha, tal planetinha. Por quê? Porque nós estamos falando de dimensões que nós não enxergamos. Então, de uma forma inteligente, não adianta ficar tentando codificar geograficamente. Você passou por ali, passou por lá, porque isso é estupidez, isso é criancice. É evidente que a nossa capacidade mental é limitada, então nós temos que entender que ela sendo limitada, nós temos que dar largueza ao nosso raciocínio. Então é evidente que você, como inteligência, já passou por muitos mundos, por muitos seres diferentes e por dimensões diferentes. É claro, se sua inteligência é imortal, isso é perfeitamente plausível, é perfeitamente lógico. Então veja bem, na Terra hoje o que acontece? Acontece que há uma limitação de conceitos, de ensinos, de doutrinas para quem tem cérebro pequeno, para quem tem visão curta, para quem não raciocina longe, para quem a inteligência vai até a esquina e acaba. Entendeu? Então tem que dar esses conceitos infantis, essas bobagens que você vê para todo canto da Terra e pessoas se atirando em bobagens, em seguir bobagens a vida inteira e ficam naquilo como um cachorro correndo atrás do rabo. E evitam
o caminho do pensar, a filosofia do pensar, o saber, o amor, a sabedoria. É evidente que você vê na Terra insetos com características bastante diversificadas, insetos e animais, e é evidente que eles trazem o restante de uma manifestação onde eles já existiram. As pessoas, se você analisar as pessoas, elas têm características distintas e diferentes, não é? Como é que você acha que na Terra, se as pessoas surgiram só de uma espécie, digamos que uma grande espécie começou a povoar o planeta Terra, uma determinada raça com uma determinada característica. Como é que você acha que surgiram seres tão diferentes? Aqueles que escolheram viver no deserto, por quê? Quer dizer, o camarada vivia numa terra maravilhosa, com frutas, com água, com sombras, com etc e tal, com clima agradável, e de repente ele decide morar no deserto. É isso. Lá no Saara. O outro decide morar lá nas geleiras, onde não tem nada. Temperatura 50 graus abaixo de zero. É isso que você raciocina. O outro tem características físicas completamente diferentes de uma espécie para outra dos que habitam na Terra. Por quê? Raciocina. Será que eles mudaram de um dia para o outro? Ah, não, foi nascendo assim, de repente ele foi tendo outras características, outros costumes, outras formas de pensar, de agir, de viver. É assim. Não é muito pequeno esse pensar? Por que não raciocinar que estas espécies trazem características, algumas, evidentemente, mas trazem algumas características, ainda que poucas, de espécies extraterrestres de mundos onde eles já passaram, onde nós passamos. Nós não fomos inaugurados aqui nesse pequenino planeta. Esse planeta perto do universo é nada. A nossa espécie perto desse planeta, do universo, é nada. Agora que as pessoas já estão vendo física quântica, estudando um pouquinho mais, têm acesso pela internet, etc. e tal, a física quântica está dando nó num monte de cabeças aí, não é? As pessoas começam a pensar, puxa, mas peraí, então o que existe físico não existe, é muito mais o que não existe do que o que existe? Lógico. Leia um pouco de física quântica, estude um pouquinho. E você começa a ampliar a sua cabeça. Esses conceitos tão estranhos que as pessoas adotam para si e correm atrás daquilo como se fosse a única verdade existente. É inacreditável que uma pessoa com um pingo de inteligência faça isso. É inacreditável como uma pessoa, o ser humano, se escraviza. Você acha que grandes líderes, você acha que pessoas de destaque, pessoas que estudaram um pouco mais, conhecem um pouco mais das várias possibilidades que existem de raciocínio, acreditam em certos besterol que a massa acredita? Alguns líderes, inclusive, fazem de conta que acreditam, né? Segue isso, segue aquilo, apenas para marcar presença, para dizer que acreditam. Mas você acha que, sabendo o que algumas pessoas sabem, eles acreditam? Então não é hora de parar de brincar, de ser humano, de ser uma cópia do Deus de todo o universo, etc. e tal. Não é hora de brincar que essa espécie nossa, essa forma física, essas características que nós temos aqui materializadas nesse corpo que nós carregamos e que estamos dentro dele temporariamente, não é hora de parar de brincar na crença de que isso é o top, é a cereja do bolo. E se nós não vemos outras dimensões, não enxergamos, nossos olhos não foram feitos, nossa visão não foi feita para isso, o que ela conduz para o cérebro são informações de luz e sombra
e a partir daí é o que nós acreditamos ver. E será que não é hora de nós estarmos muito mais longe, muito mais além, para acreditarmos em coisas muito maiores do que essas pequenas que são passadas para a humanidade? Não é verdade? Será que não é interessante o momento para nós passarmos a enxergar e raciocinar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de clareza no nosso pensar, ousar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais além? Puxa vida, é mesmo, não? Se nós somos imortais, milhões, bilhões de anos, nada representam, né? Apenas no tempo terrestre aqui. Então não é hora de nós pensarmos assim, puxa, realmente eu posso ter sido um ser que já passou por muitas etapas diferentes, minha inteligência. Pode ser que agora eu esteja alocado aqui na Terra, esteja aqui aprisionado, esteja morando neste local aqui, mas isso não quer dizer que isso seja eu. Não quer dizer que o que eu estou agora aparentando seja eu. Eu sou muito mais, você é muito mais. Se você raciocina, se você já tem a possibilidade de estar querendo se libertar, você é muito mais. Eu tenho procurado falar nos últimos anos a respeito das mensagens que os espíritos passaram aqui para a Terra e que as religiões se apoderaram. Num dos meus livros, Oráculos dos Iluminados, que está à venda pela Amazon, parece que custa R$ 25 na Amazon, salvo engano, eu tenho procurado falar de como interpretar a linguagem dos imortais. A linguagem dos imortais, eu quero dizer, aqueles que não estão incorporados aqui na Terra em estado físico. Estou falando de inteligências que estão fora do físico. Falo da maneira deles falarem, das transmissões, do significado, daquilo que vem para você como insight, daquilo que dirige a humanidade, muitas vezes nos insights ou nas inspirações inteligentes, lógico. Não inspirações baseadas em paixões mortais e amores mortais. Não nisso aí. Estou falando de coisas muito mais altas. Também eu escrevi o Código Querubim, falando das mensagens em letra viva dos essênicos no Mar Morto e o que significavam algumas delas. Poucos leram e poucos conseguiram abrir o véu, e os que conseguiram ficaram maravilhados em perceber que existe uma linguagem superior, diferente de todas as línguas faladas no planeta Terra, de todas as línguas faladas por todos os povos, de todos os idiomas, e que o idioma espiritual é diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de um idioma universal, fora, que existe, dos que estão fora da matéria. Por que pensar assim? Não estou falando de ufolatria, de ficar encantado com uma nave, com não sei o quê, ficar adorando isso e correndo atrás disso para baixo, para cima, para lá, para cá, e o negócio fica mexendo com a cabeça das pessoas. Alguns começam a ficar meio descontrolados emocionalmente e psiquicamente. Não estou falando disso. Mas você pode tomar como exemplo, puxa vida, tal, em toda a história aparecem naves, seres diferentes, seres daqui, seres de lá, seres de uma forma, seres de outra, nave de um jeito, nave de outro, e etc. Está na história. É fato. Inclusive contemporâneo, não é? Está na história. Então, se são seres diferentes, naves diferentes, significa que existem lugares diferentes, dimensões diferentes, portais diferentes.